Seja muito bem-vindo ao Overcast, nosso podcast onde nós falamos sobre planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve essa PL 4173 que foi aprovado recentemente no Senado, porque eu imagino que tem muita gente que está com dúvidas, querendo saber o que faz, enfim. Hoje é o dia que a gente vai bater um papo atualizado, como eu prometi para vocês no último podcast. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, Bernardo Bessa. O Bernardo ele é formado em Direito pela USP, pós-graduado em Direito Tributário pela USP, em Finanças Corporativas pela FIA e em Direito de Famílias e Sucessões pela EBRAD. É membro associado da Society of Trust and Estate Practitioners, STEP, e detém a certificação CFP. É associado sênior da área de planejamento patrimonial e sucessória de Freitas e Leites Advogados em São Paulo. Ou seja, tem total competência para a gente falar sobre o tema de hoje. Mas antes de chamar ele, roda a vinheta. Bessa, primeiro, bem-vindo aqui ao nosso Overcast, é um prazer ter você aqui para a gente discutir um pouquinho desse assunto que está todo mundo comentando, está todo mundo querendo saber, principalmente os detentores aí de fundos exclusivos, enfim, quem investe já no exterior. E estão falando muito sobre essa tributação dos fundos de super ricos, ou essa tributação de super ricos. Mas vamos começar um pouquinho do começo aqui, né? Qual que é o grande objetivo dessa PL 4173? Fala pra gente. Legal, Valtinho. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui participando com você do podcast, né? A gente que já se conhece há tanto tempo e fazendo esse primeiro, que espero que seja o primeiro de vários outros podcasts aqui para falar de temas de tributação, planejamento sucessório. Hoje, especificamente, a gente vai falar do PL 4173, né? Então, que deu muito o que falar nesta semana, principalmente, porque foi aprovado lá no Senado, mas que é um assunto que vem se arrastando aí desde o início do ano, né? No dia 30 de março, quando veio a origem dele lá naquela primeira MP do governo. Tiveram outras MPs, a IPL, discussão na Câmara, agora finalmente foi aprovado no Senado o PL 4173. Então, de modo geral, o que trata esse PL? Qual que é o objetivo do governo com ele? Perfeito. É acabar com o tal do acabar com o diferimento, é criar uma regra anti-diferimento de tributação. Perfeito. Tanto para as offshores quanto para os fundos locais. Tá. Né? O que seria esse... Aí, pessoal que está nos ouvindo, o que é o tal, então, do antidiferimento, né, gente? Então, assim, para a gente saber o que é o antidiferimento, acho que é legal saber como que funciona aqui o investimento via offshore e investimento via fundo local. Perfeito. Né? De modo geral, tributação, acho que é legal as pessoas que estão ouvindo saberem, no Brasil, quem é residente fiscal no Brasil, está sujeito à tributação não só de fontes brasileiras, como também no exterior. Perfeito. Então, se a pessoa investe direto lá no exterior, sem offshore, teve algum tipo de rendimento, ela estaria sujeita à tributação aqui no Brasil. Mas o que é muito comum e é feito desde décadas, né, que as pessoas têm usado essa estrutura de sociedade offshore. Então, em grande resumo, a pessoa cria uma empresa no exterior, geralmente os chamados paraísos fiscais, né? A gente tem lá os mais famosos, Cayman, BVI, Bahamas. Então, vale a pena falar que é totalmente legal ter uma empresa em qualquer lugar do mundo, né? Desde que você pague os impostos e a origem do recurso seja Exatamente. Acho que vale mencionar isso, né? Porque o paraíso fiscal ficou esse nome pejorativo, então as pessoas acham que ter dinheiro em paraíso fiscal, isso já está atrelado à sonegação, evasão de divisas. Nada disso, né? Perfeitamente legal. Se você tem a origem aqui no Brasil, você pode perfeitamente abrir uma empresa no exterior. E é isso que as pessoas faziam, é muito comum, ilícito. Tem o dinheiro de origem aqui no Brasil, cria a empresa, manda para lá e começa a fazer seus investimentos financeiros por meio dessa sociedade no exterior. E aí, qual que é a grande vantagem? Esse é o tal do diferimento de imposto. Por quê? Enquanto o dinheiro está rodando lá dentro da offshore, né, o portfólio está lá investindo, a pessoa no Brasil não paga imposto. Por quê? Porque o rendimento dessas aplicações financeiras é da offshore. Perfeito. E não da empresa no Brasil. Então, só tem uma tributação quando, de alguma forma, esses rendimentos da offshore são distribuídos para o sócio no Brasil. Perfeito. Então, enquanto a pessoa não precisa do dinheiro, ela pode deixar o dinheiro lá rodando na aplicação, 5, 10, 20, 30 anos. E nunca pagar imposto. E também não tem imposto lá, exatamente porque a sociedade está num paraíso fiscal
que não cobra imposto. Perfeito. Né? Então, a offshore tinha exatamente esse objetivo, um dos. Tá? Ela tem outros objetivos que a gente pode até falar mais para frente, aspecto acessório, mas o principal deles, sem dúvida, é esse diferimento de tributação. Então, acho que só para ficar claro para o pessoal, como que funciona isso, né? Então, você cria essa estrutura no exterior e, por conta dela, você não paga imposto no Brasil enquanto não tira o dinheiro da sociedade. Legal. E os fundos locais, os fundos fechados ou fundos exclusivos, que o governo gostou de chamar de fundo dos super ricos, tem exatamente a mesma lógica, só que num ambiente doméstico. Né? Então, a pessoa cria essa estrutura, o fundo fechado, o fundo exclusivo, investe aqui, né? Então, o fundo vai ter um gestor que vai cuidar do dinheiro, o dinheiro vai estar sendo aplicado. Enquanto o cotista aqui no Brasil não tira o dinheiro do fundo, você tem a mesma lógica. Por quê? Porque o fundo, apesar de estar aqui no Brasil, a gente chama ele que é um ente despersonificado. Ele não tem personalidade jurídica. Perfeito. E por ele não ter personalidade jurídica, ele, fundo, não paga imposto. O imposto só é devido quando o cotista faz algum tipo de resgate ou amortização. Que é muito similar ao que você falou agora da offshore. Exatamente. Ou seja, uma offshore para fins de imposto, nessa parte que você estava falando, offshore e fundo exclusivo funcionam basicamente da mesma maneira, ou seja, só quando transferir esse dinheiro, né, pro cotista, pro dono do patrimônio ali, que de fato vai ser a base, né, tributária que vai incidir imposto ali, né? É isso aí. Na parte de investimento, eu posso falar também que é muito interessante essa estrutura de offshore e do fundo exclusivo, porque você pode fazer as alocações, rebalanceamento. A gente tem vídeo no canal no YouTube falando sobre asset allocation, alocação de recursos, e um dos grandes benefícios para a gente conseguir balancear as carteiras é justamente conseguir fazer compras e vendas. Só que se estiver dentro do fundo ou dentro de uma offshore, até hoje não se pagava imposto, o que turbinava ainda mais a rentabilidade de longo prazo das famílias. Pô, Bessa, é muito legal. Mas me fala uma coisa, esse assunto de antidiferimento, enfim, no cenário jurídico, é um assunto novo ou já se fala nele há um tempinho? Como é que é? Excelente pergunta, Valtinho. Não é exatamente novo esse assunto. Acho que tanto para offshore quanto para os fundos, governos anteriores já tentaram criar essa tal regra antidiferimento. Né? Tá. Então, na parte de offshore, a primeira tentativa que a gente viu foi lá em 2013, na época da Dilma, por meio de uma medida provisória. Eu lembro. Ela criou uma regra muito semelhante a essa de agora. Só que essa regra veio numa medida provisória enorme que tratava de vários outros assuntos. E colocaram no meio essa. Colocaram no meio essa aí e acho que não teve grande interesse político na época. Tiraram essa parte, todo o resto foi aprovado, virou lei, mas essa parte saiu. Aí, de 2013 para cá, ficou um bom tempo sem ter essa tentativa. E em 21, agora já governo Bolsonaro, teve o famoso projeto de lei lá do Paulo Guedes, que fazia uma ampla reforma na tributação de pessoa física, e ali também ele criava uma regra antidiferimento. Esse projeto morreu, não foi para frente, então nada aconteceu. No mesmo ano, inclusive, 2021, teve um projeto de lei de uma deputada, que nem ganhou muita atenção, também não passou. Aí, esse ano agora, a mudança de governo, já era uma promessa, né, do governo, desde o começo do ano, vamos tributar as offshores e os fundos dos super ricos. Perfeito. E, de fato, veio muito convenientemente, né, veio uma medida provisória, aquela medida provisória 1171, no dia 30 de abril, isso, véspera do feriado de 1º de maio, que é dia do trabalho, o Lula ia fazer lá algum evento para os trabalhadores e ia falar, olha, veja, nós vamos também tributar os ricos, as offshores. Eu lembro muito, foi muito engraçado, porque foi exatamente isso, foi véspera de feriado, eu lembro que eu tava na praia, e aí chegou uma mensagem, sabe quando você tá na praia descansando? Assim, eu tava tranquilo na praia, de repente chegou, falei, eu não acredito que eu vou ter que agora dar uma olhada em tudo isso. Eu comecei a dar uma olhada, e a forma que chegou na primeira vez, tinham medidas completamente impraticáveis, eu diria. Eu falei, se passar da maneira que eles estão propondo dessa maneira, acaba, não tem como. Tinham medidas muito drásticas daquela maneira. E eu acho que ao longo, né, desse tempo, desde abril, foram tendo diversas conversas, eles foram entendendo que aquela maneira era impraticável e agora chegou-se, né, numa forma, eu acho, muito mais viável de acontecer do que as primeiras propostas dessa primeira MP que teve lá em abril. Foi exatamente isso. Assim, acho que todo mundo foi pego de surpresa, eu também fui no feriado, eu lembro também que eu estava viajando, por sorte eu ia voltar, não no dia 1º, que era o dia do feriado, mas um dia antes,
E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei o celular, assim, bombando de mensagem. Saiu MP de tributação de offshore. Eu falei, meu Deus, tipo, fiquei até de madrugada estudando negócio, dia seguinte escreve informativo e tal. Mas foi exatamente isso. E isso realmente que foi legal, né? A partir daí, teve muita discussão. Eu acho que teve esta medida, deste governo, teve uma particularidade muito interessante. Hoje, quem compõe a Secretaria de Reforma Tributária, dentre outras pessoas, tem um cara lá, Daniel Lória, que ele é ex-advogado, ele era sócio de uma grande banca aqui em São Paulo, e ele se desligou para compor essa Secretaria de Reforma Tributária. Então, é muito bom porque a gente tem hoje alguém lá com essa visão de advogado e que conhece do assunto. Essa era a área de prática dele. E mais do que isso, ele fez muitos eventos com o mercado de modo geral, lives, até com outros bancos. Eu participei até de uma live com ele no BTG. Isso, ele fez com o BTG, ele fez com Safra, ele fez no STEP, né, que você mencionou que eu sou parte do STEP. Essa foi muito legal. E o que foi a parte interessante desses eventos? Ele ia colhendo informações. Então, o mercado, praticantes dessa área que a gente atua, iam falando, olha, Daniel, isso aqui não funciona, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não vai dar certo. E ele foi ali colhendo essas ideias e levava para discussão. Então, da primeira MP 1171 do dia 30 de abril para o PL que foi aprovado agora, tiveram realmente melhorias importantes e ficou um projeto muito mais praticável e aceito mesmo pelo mercado. Perfeito. Né? E na parte de fundo, a mesma coisa. O assunto também não era exatamente novo. Lá em 2018, se eu não me engano, teve medida provisória. Aí o Paulo Guedes também, na mesmo projeto de lei. Aí esse ano a gente teve MP de fundos, que foi MP 1184, que aí colocaram dentro desse projeto de lei. E a mesma coisa, tiveram discussões, melhorias, vai, vem. Então o projeto que a gente tem hoje sofreu uma grande evolução e é um projeto muito melhor, sem dúvida. E não é uma coisa nova, né? Então sempre falava em tributar e obviamente é muito melhor em termos de voto, em termos popular, tributar o que eles chamam de super ricos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que não necessariamente é bem assim. Mas já que você comentou que essa PL foi aprovada no Senado agora, que estágio que tá, né, essa PL? Ela tá valendo? Como é que ela tá aí? Sim, assim, acho que as notícias, né, principalmente para quem é leigo, pode dar a impressão de que já tá valendo. Ela tá em fase muito final, né? Então, ela foi aprovada primeiramente na Câmara, depois foi para o Senado fez pequenas mudanças, algumas emendas, coisas assim, e foi aprovada no plenário do Senado. Agora foi para a sanção presidencial. Então, essa é toda a dinâmica de tramitação legislativa. Agora está aguardando simplesmente sanção do presidente, que ele pode vetar alguns pontos, mas como esse projeto veio originalmente do governo, e é total interesse do governo, o que a gente acredita é que ele vai sancionar sem veto algum. Mais fácil o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro. Exato, que tem algum veto. Exatamente. E aí o que acontece? Sendo sancionado ainda neste ano, que é o que provavelmente acontece, ele passa a valer a partir do ano que vem. Ou seja, offshores e fundos a partir do ano que vem já vão estar sujeitos à regra antidiferimento que a gente falou aqui. Vai ter um efeito já para esse ano, que a gente vai falar aqui ao longo do podcast, que é a questão de tributação de estoque. Né? Então, apesar de a regra só valer para o ano que vem, exatamente, já vai gerar efeitos para esse ano. Perfeito. Então, acho que a gente pode entrar direto agora no assunto e começar a falar um pouquinho dessas principais mudanças. Eu queria começar falando da parte dos investimentos offshore, ou seja, investimentos no exterior. Seja de pessoa física, né, que investe diretamente no exterior, seja de uma empresa offshore. Quais são as principais mudanças que essa PL trouxe para a gente, Bessa? Claro, Val, vamos lá. Então, você tocou num ponto super importante, né? Você falou do investimento direto. Acho que pouco se falou a respeito dele nas notícias, na mídia de modo geral, mas o projeto não altera só a parte de investimentos via offshore, mas também a parte de investimento direto. Como que é isso, né, para quem está ouvindo a gente? Para você investir no exterior, você pode fazer isso via offshore, como eu expliquei, mas você pode fazer diretamente. Você vai abrir uma conta no exterior, com alguma plataforma, até... Hoje tem diversas. Começou com a Avenue, mas hoje você tem a XP, o BTG, a C6, você consegue. Então tem diversas plataformas que o próprio investidor, pessoa física, consegue transferir $100 e investir. Comprar uma ação lá fora, exatamente. Se quiser. Como que funcionava esse tipo a tributação desse tipo de investimento até hoje? Era bem mais complicado. Então, eu acho que se a gente tira alguma coisa boa, algum mérito desse projeto de lei, é que pelo menos para esses investimentos diretos, o projeto simplificou. Perfeito. Então, como que é hoje e como vai ficar? Hoje é assim,
não tem um sistema unificado. Então a pessoa tem que olhar o tipo de rendimento que ela está tendo para ver qual é a tributação. Por exemplo, se a pessoa investe em ação lá no exterior, ela tem lá a ação da Apple, da Amazon, qualquer coisa, essa ação paga dividendo para ela tem que aqui no Brasil recolher 27,5% sobre esse dividendo. Perfeito. Ela não tem ação, ela tem bond. Ela recebeu um cupom desse bond. Aí o cupom tem outro tratamento. A Receita entende que isso é um ganho de capital e que você paga lá os 15 a 22,5 a depender do valor. Perfeito. Né? Ou você pode ter também um ganho de capital na alienação de alguma aplicação financeira. Aí são os mesmos 15 a 22,5. E qual que é o detalhe? Essa tributação é mensal. Então, todo o pagamento é sempre até o último dia do mês seguinte. Então, uma pessoa que tem muitas aplicações no exterior, pode ser que todo mês ela tenha que gerar 2 DARFs. Um para o tal do dividendo, que é um DARF específico, e outro para as outras aplicações. Acho que, como dá para imaginar, é uma zona. Na prática, eu com clientes que investiam diretamente, que investem diretamente, quando chegar, eu fiz N conversas com contadores, porque tem muitos contadores bons que não têm a expertise para fazer essa dinâmica, esse acompanhamento dos investimentos fora. Então o bonde vai e paga um cupom. E qual o dólar que se usa? Quando que eu tenho que pagar isso? Eu pago no mês subsequente? Eu consigo compensar? Não consigo? Como é que eu declaro isso na minha declaração de ajuste do final de ano? Então, tinha muita dúvida. Eu pegava muitas declarações feitas de maneira equivocada ou impostos que deixaram de pagar porque não sabia que tinha que pagar no mês que vem, no mês seguinte. No mês seguinte, né? Não, exatamente. Então, acho que o mérito do projeto de lei nessa parte de investimento no exterior foi que ele simplificou. Então, como que vai ser agora? Ele criou um sistema único. Não interessa se você está recebendo dividendo, se é ganho de capital, se é cupom de bonds. Você vai pegar tudo que é rendimento de aplicação financeira, e o projeto define o que são aplicações financeiras. Até, por exemplo, tem a questão de cripto lá, que gerou uma discussão. Sim. Mas, enfim, tudo aquilo que é considerado aplicação financeira, por definição do projeto de lei, e gerar rendimento, a pessoa vai apurar o rendimento final ao longo de um ano. Então, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, rendimentos líquidos, inclusive, porque o projeto permite até compensar perdas com ganhos. Então, lá no final do ano, você vai apurar teu rendimento total de todas as suas aplicações no exterior. Deu um rendimento lá em dólar. Você pega esse rendimento em dólar, converte para real pela taxa de 31 de dezembro e vai informar isso na sua declaração de IR. Então, o IR agora vai ser alterado, provavelmente a Receita vai criar uma ficha nova lá, Perfeito. Exatamente para esses rendimentos do exterior. A pessoa informa esse rendimento líquido que eu falei já em real e paga 15% separado dos outros rendimentos. Perfeito. Então, ficou muito mais fácil, porque agora é uma vez só no ano, né? No ano seguinte, inclusive, porque é no IR, você consegue compensar ganhos e perdas. Acho que nesse ponto o projeto ficou muito bom, porque simplificou. Até a questão da alíquota ficou boa, porque agora você paga uma alíquota fixa, o flat, como a gente costuma falar, de 15%. Inclusive, nas propostas iniciais, tinha lá uma escalonação, né? Era isento até R$6.000 por ano, que não dá nada. Exatamente. E aí tinha lá o 15% de 6 mil até 50 mil reais por ano, que ainda assim é muito baixo. E de 50 mil para frente tinha o 22,5. Que era o que a grande maioria ia cair. Ia cair, exato. E o discurso do governo tinha sido o seguinte: a ideia dessa tributação é criar uma paridade com a tributação aqui no Brasil. Mas as pessoas falaram, não cria. Não cria. Porque a tributação no Brasil, apesar de ser o regressivo lá, 22,5 a 15, na prática a maioria das pessoas está no 15, porque depois de 2 anos você está no 15. Exato. Então falaram, olha, governo, no fim das contas não está sistemática, exato, né? Assim, a aplicação no Brasil, a maioria das pessoas está 15, enquanto que do exterior, na prática, vai ser 22,5. Exato. Aí na Câmara eles mudaram isso, então agora é 15 flat, agora dá para dizer que está todo mundo igual. Perfeito. Né? Então, na parte de investimento direto, basicamente é isso. Fechado. E me fala uma coisa, então assim, não é que as pessoas... Vai simplificar, né, que nem você falou, acho que para as pessoas físicas, sinceramente, eu até acho que foi bom. Foi bom. Isso. Só que isso não significa que as pessoas não vão ter que ter um acompanhamento. Ou seja, na pessoa física, se você que está ouvindo a gente investe no exterior através da pessoa física, é importante que você faça o seu controle de lucro, né? Se você vai vender, saiba que você teve um prejuízo ou um lucro e vá apurando isso, porque lá no final do ano você precisa comprovar para a Receita que você teve o lucro ou prejuízo para poder informar no seu IR e aí sim pagar ou não pagar imposto. Hoje existem essas corretoras que têm alguns relatórios muito bons,
tá? E que ele já fornece para você. Mas eu não contaria muito com o relatório da corretora, eu faria uma planilhinha Excel lá e se você compra e vende, primeiro que a gente já é um pouquinho contra ficar comprando e vendendo ativo com uma frequência maior, mas a gente entra mais na parte de investimento, esse é um assunto para uma próxima hora. E no que se refere a perdas no exterior, por exemplo, o PL muda esse tratamento? Como é que funciona? Valtinho, é o que eu falei muito brevemente aqui, né? Então, na parte dos investimentos diretos no exterior, hoje, por exemplo, você não consegue fazer essa compensação. Então, por exemplo, alguém tem investimento num bond e numa ação. Aí ganhou dinheiro no bond, mas perdeu dinheiro na ação. A sua perda aqui na ação morreu. Você não consegue compensar com o ganho do bond. Agora vai ser diferente. Então, agora, como eu falei, você vai apurar todos os rendimentos líquidos, né? Os que deram lucro, menos todas as suas perdas. Aí o que você informa no seu IR é só aquele líquido. E aí tem mais o seguinte, se você tiver tido mais perda do que ganho, e vamos dizer que essa pessoa tem também uma offshore, além dos investimentos diretos, por alguma razão ela tem os dois, vamos pensar. Se as perdas no direto sobrarem ainda, ela pode usar para compensar o lucro que ela teve da offshore, por exemplo. Exatamente. Se ela não tiver offshore, ela pode carregar essa perda para o ano seguinte. Então, a gente não viu a cara, né? Como é que vai ficar a cara do IR agora, só vai vir ano que vem, mas talvez ali até tenha um campo para informar saldo de perdas no ano, você carrega isso para o ano seguinte. Então, isso ficou muito bom também do projeto. Perfeito. Ficou bacana isso, realmente. O que a pessoa física deixa também de ter de benefício que ela tinha, né, que ela perde, seria aquela venda de até 35 mil reais, que a gente tem também como ações aqui, até 20 mil, lá no exterior era 35 mil reais, que você podia fazer e ficar isento, né? Isso sai. Mas pelo que eu vi no projeto também, a gente tem ainda, se o investidor tiver dinheiro, né, dólares lá, por exemplo, numa conta no exterior não remunerada, ele também está isento de imposto por uma possível valorização cambial, correto? É isso aí, esse ponto não mudou, Valtinho. Então, essa era uma regra que a gente já tinha antes, né? Basicamente funciona o seguinte, aquela pessoa que tem uma conta corrente, né? Uma checking account lá no exterior, que não é remunerada, obviamente ela não gera rendimento, mas pode ter variação cambial. Perfeito. Então, esta variação cambial não é tributada e vai continuar não sendo tributada. Só tem um detalhe aí que 2 anos atrás a Receita soltou um entendimento que mudou um pouco isso, porque ela fala assim, você não tributa essa variação cambial dessa conta corrente enquanto o dinheiro está lá. A hora que você tira e traz, aí pode ser que você tenha que apurar um ganho de variação cambial entre dia 31 de dezembro do último ano e o momento que você trouxe o dinheiro. Muita gente discorda desse entendimento da Receita, mas é uma nuvem que paira aí sobre isso. Mas você está certíssimo que enquanto o dinheiro está lá, não tem tributação nenhuma de variação cambial. Perfeito. Então, acho que tá bem claro essa parte da pessoa física, acho que ficou interessante até para quem faz investimentos, principalmente para quem faz investimentos de longo prazo, que é o que a gente fomenta aqui no Overclub Family Office, ter sempre de uma parte estrutural um valor no exterior, independente se a rentabilidade dos próximos meses ou anos vai ser melhor ou pior do que a rentabilidade do Brasil. De novo, um papo para uma outra hora. Mas tem alguma janela de oportunidade agora que a gente tem para fazer alguma coisa? Assim, tem alguma alternativa que a gente pode avaliar agora? Tem sim, Valtinho. Mas antes da gente entrar, vamos falar o da offshore. A gente falou da offshore, que é o principal, né? Vamos falar o principal. Então, a gente estava falando até agora dos investimentos diretos, né? Direto. Vamos falar da offshore, que essa realmente é a grande mudança aqui. Então, como eu falei no começo, hoje a offshore funciona assim, a pessoa tem a empresa lá no paraíso fiscal, os investimentos estão rodando debaixo dela, enquanto não distribui, não paga imposto. O que o governo fez? Criou a tal regra anti-diferimento. Como que funciona essa regra? Agora vai ser assim, as empresas todas vão ter que apurar um balanço, tá? Até hoje tinha muita gente que tinha offshore e nem fazia balanço, isso inclusive mudou só nesse ano, porque o que a gente mais vê de offshore hoje é Ilhas Virgens Britânicas, BVI. Neste ano, o BVI começou a exigir balanço. Mas até ano passado, retrasado, tinha gente com offshore que nem fazia balanço. Agora não vai mais poder. Por conta das regras brasileiras, a sua offshore precisa ter um balanço, né? E este balanço vai mostrar lá, em 31 de dezembro, um determinado lucro, que seria exatamente o resultado positivo dessas aplicações no exterior. Se esta sociedade for considerada como uma sociedade controlada pelo sócio no exterior, e aqui é uma questão técnica, né, mas tem que ser uma sociedade controlada,
E aí o que acontece? Este lucro, independentemente de ter sido distribuído para o sócio, vai ter que ser tributado aqui no Brasil. Essa é a regra antidiferimento. Resumindo, você tem uma offshore e você colocou $1 milhão e comprou uma ação da Apple no dia 1 de janeiro de 2024. No dia 31 de dezembro de 2024, a ação da Apple saiu de, sei lá, 100 e foi para 200. Você vai ter, diante da nova tributação, teria que pagar imposto sobre a valorização de capital, seja, valor de preço de tela que subiu, independentemente se você vendeu essa ação, correto? Certo, exatamente. Independentemente de você ter vendido, ou seja, de você ter realizado esse ganho, e independentemente de você ter distribuído isso para o sócio no Brasil. Né? A questão da distribuição é a regra antidiferimento. E aí, assim como para as aplicações direto no exterior, vai pagar 15% no Brasil. Então, apura que você pega aquele lucro no balanço da empresa, converte também para real, com base na taxa de 31 de dezembro, informa isso no IR e paga 15% sobre isso. Aí você tocou num ponto que é, acho que, crucial para essa discussão, que é exatamente o ganho não realizado. E é isso, né? Que eu tava, quando primeiro chegou lá em abril, eu olhei e falei, meu Deus, e se a gente investir em alguma coisa, um ativo ilíquido, por exemplo? Exatamente. Né? Você vai em um fundo de private equity que você fica tendo marcação ao mercado, só que você não tem liquidez, ou seja, você não consegue vender. Como é que você paga imposto de uma coisa que você não consegue acessar o dinheiro? É por isso que a regra é tão perversa, né? No fim das contas, você tem que pagar um imposto sobre um lucro que não está realizado e mais, que depois ele pode nem se realizar. Exatamente, pode nem acontecer. Pode cair depois, alguma coisa assim. Aí, Valtinho, tem um ponto aqui que a gente entra nos detalhes técnicos contábeis, né? Porque a norma, o PL, diz que esse balanço da empresa vai ser apurado com base nas regras ou IFRS ou os padrões contábeis brasileiros, que em essência seguem a IFRS. Aí tem um monte de detalhe contábil lá, dependendo do tipo de ativo, tem algumas saídas que aumenta o valor de ativo, mas a contrapartida não é exatamente um lucro da empresa. Você consegue jogar numa outra linha lá que chama resultado abrangente, que é exatamente esse lucro não realizado. Então, para alguns tipos de ativo, a gente vai ter essa saída de dizer, olha, por mais que eu tenha tido uma apreciação nesse ativo, não é que ele me gerou um lucro lá na empresa offshore que eu vou ter que tributar no Brasil. Então, a questão contábil aqui vai ser muito importante. E ela varia de ativo para ativo. Então, bonds, por exemplo, recebem um tratamento. Ações de uma empresa listada, acho que essas são as piores. Eu acho que aí não tem muita dúvida de que o aumento, como você falou no teu exemplo, saiu de 100 para 200, este aumento de 100 teria que ser tributado no Brasil. Perfeito. Agora, o private equity é um ponto interessante. Talvez até tenha algum tipo de argumento para dizer que essa marcação a mercado do private equity não tenha que formar o tal do lucro que vai ser tributado no Brasil. Sim, entendi. Então, só para não entrar muito em detalhe técnico aqui, para não ficar até cansativo o nosso podcast, acho que é importante falar. Tem que ser olhado ativo por ativo, qual que é o tratamento contábil dele, porque é o tratamento contábil que vai determinar se a offshore vai ter um lucro que vai ser tributado no Brasil. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa que vai ter que ser olhada. Então, se eu conseguir resumir, ver se eu estou certo, existe uma possibilidade de alguns ativos, contabilmente, mesmo que eles tiverem apreciação de capital, esse, entre aspas, lucro, não ser considerado lucro, ser colocado numa outra linha para que no balanço não informe um lucro. Isso você vai ter que ver ativo por ativo, ou seja... Tá. Perfeito, é isso aí mesmo. Então é uma possibilidade que pode, devido ao sistema de tributação, eu acho que é o IFRS que permite isso, exatamente. Né? Que são para quem está ouvindo a gente, são os padrões contábeis internacionais e que o Brasil já desde 2008 adotou como padrão também. Né? Perfeito. E aí até interessante nesse ponto, quando o projeto chegou no Senado, um senador apresentou uma emenda para colocar lá expressamente, os lucros não realizados não vão ser tributados. Só que o que seria ótimo, né? Seria ótimo se tivesse isso lá no projeto. Mas essa emenda foi rejeitada. O que não, como a gente falou agora, o que não quer dizer que, agora todo lucro não realizado vai ter que ser tributado. Porque pode ser que algum deles, dependendo do tratamento contábil, já não seja mesmo tributado. Perfeito. Tá? E além dessa alternativa, teria alguma outra alternativa, assim, se a gente for falar de lucro, né? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente está assim, poxa, ok,
eu tenho uma offshore, passou no Senado, está muito próximo disso acontecer, mas assim, tem alguma outra alternativa, né? Tem alguma oportunidade que eu tenho ali para não ter que pagar, talvez, esse valor de apreciação? Tem algumas, Valtinho, assim, acho que inclusive foram coisas que surgiram, né, ao longo desse desenvolvimento do projeto aqui, e eu acho que talvez a principal delas seja a questão de transparência, que foi algo que surgiu, Perfeito. se eu não me engano, quando o projeto chegou na Câmara. Então, acho que para o pessoal que está nos ouvindo, só para tentar colocar em outras palavras o que a gente disse agora, né? O investimento que continua na pessoa física, não no offshore, da pessoa física, ele é tributado pelo regime de caixa, que a gente chama. Certo. Ou seja, só paga imposto no Brasil Quando a hora que recebe. Quando vender. Recebeu o dinheiro. O da offshore, como tem a questão contábil, a marcação a mercado, que pode gerar o lucro lá dentro da offshore, é regime de competência que a gente chama. Perfeito. Aí, o que o projeto faz? Ele deu essa opção de você falar, não, mas a minha offshore, para fins fiscais aqui do Brasil, ela é transparente. O que quer dizer isso? Que em vez de essa pessoa declarar lá no IR dela a offshore, ela vai olhar os ativos que estão debaixo da offshore. Tá. Então, ela declara no IR dela. Então, vamos dizer que dentro da offshore, vamos simplificar aqui, ela tem 5 ativos. Tá. Tem 3 ações e 2 bonds. Ela vai declarar aqui no Brasil esses ativos diretamente, em nome dela. Como se a offshore não existisse. A offshore existe. Mas para fins fiscais é como se não existisse. E aí, qual que é a questão? Voltando para o teu exemplo, essa pessoa tem lá as ações da Amazon ou da Apple que saíram de 100 e foram para 200. Mas como essa pessoa optou pela transparência da offshore, esta apreciação não vai ser tributada, porque agora você desloca lá do tratamento de offshore e vem para um tratamento de ativo direto. Perfeito. Que, lembrando, como a gente falou aqui, só tributa na hora que recebe. Então, a transparência, acho que vai ser uma medida muito interessante para a gente considerar, para quem tem principalmente ativos ilíquidos, né? Eu falei de ação em bolsa, mas acho que principalmente para quem investe em private equity, em venture capital no exterior, vai ser uma medida interessante para fugir da tributação na marcação a mercado. Perfeito. Porque por mais que tenha uma apreciação nesse ativo, enquanto isso não se realizar, enquanto não vender, coisa do tipo, não paga imposto. No resumo da ópera, ao optar por ter essa empresa transparente, que, pelo que eu sei, você tem que optar uma vez só, né? Uma coisa que você pode ficar mudando, um ano eu quero transparente, um ano eu não quero mais. Você coloca a tributação de uma offshore igual era antes. Você consegue diferir esse imposto se você não vender, porque você vai pagar quando você vender, né? Se não vendeu, você não vai pagar, se ela for transparente. E se assemelha muito à pessoa física. E a pessoa física acaba se assemelhando muito ao offshore, uma vez que ela já consegue compensar ganhos com prejuízos. É exatamente, né? Isso, Valtinho. E com a vantagem, né, de que, só lembrando, na transparência, a offshore não existe para fins fiscais brasileiros, mas ela existe. Ela existe. Então, ela continua com todas as outras vantagens de uma offshore. Por exemplo, proteção contra state tax lá nos Estados Unidos, você pode colocar normas de governança ali dentro da offshore. Perfeito. Então, você mantém as vantagens do offshore, mas no tratamento tributário brasileiro é como se fosse o tratamento de pessoa física regime de caixa. Então, é exatamente isso. Entendi. O que na prática acho que a gente vai ver muito, né? E a gente está num momento muito inicial, mas obviamente a gente já começou a discutir casos práticos de clientes. Tá. Para quem tem ativos líquidos e ativos ilíquidos, provavelmente uma estrutura muito comum vai ser agora ter 2 offshores. Certo. Então, você vai ter uma offshore opaca, né, que é não transparente. Que é o normal que passou na PL. Normal, exatamente. Você deixa ali aqueles ativos que talvez não vão gerar uma tributação sobre essa apreciação, e você joga para outra e opta pela transparência na outra os ativos ilíquidos. Porque se tiver essa marcação a mercado que não é realizada, você não tributa. Perfeito. Então, acho que isso vai ser uma saída muito interessante que tem que ser estudada caso a caso, obviamente, mas é algo para se pensar para diversos casos aí. Então, era até muito engraçado, né? Quando veio as primeiras versões da medida provisória lá atrás, a gente já começou a pensar, vai acabar offshore.
Quando, na verdade, agora pode ser até que elas multipliquem, né? No fim das contas. As pessoas vão manter uma offshore opaca e vão ter uma outra transparente. Sim, e você comentou algumas coisas importantes. Por exemplo, você falou que em BVI, né, nas Ilhas Virgens Britânicas, a partir do ano passado, você falou, se eu entendi corretamente, já era obrigado pela jurisdição a ter balanço. No Brasil, na prática, pelo que a gente vê, muita gente não tem balanço justamente porque você tem um custo a mais para fazer um balanço. Normalmente, a manutenção de uma empresa offshore, as empresas, normalmente elas cobram para estruturar, para fazer a manutenção, mas o balanço é uma coisa à parte. E se a pessoa utiliza offshore para fazer investimentos, o banker ou o assessor, a pessoa que te acompanha, tem essas informações para te passar e passar para o seu contador para que coloque. Mas agora que você está falando, não. Então, o balanço vai ser uma obrigação aqui no Brasil para todos os detentores de offshore. Esse é um ponto. Independente, se estiver em Bahamas, se estiver em Cayman, se estiver onde estiver. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto que você falou é o seguinte, poxa, dependendo da situação, a gente pode abrir uma outra offshore. A pessoa pode ter duas offshores, uma para cada propósito. É uma outra coisa. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente vai ter um aumento do custo de compliance dessa família que mantém investimentos no exterior através de uma offshore. E aí também vale uma outra análise, né? Quer saber, poxa, qual que é o objetivo da minha offshore? Para que eu quero fazer isso? Né? Acho que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas as questões sucessórias, todos os outros benefícios, em nada tem a ver com essa PL, ou seja, eles continuam mantidos, a parte da governança, de compliance, enfim, acho que a gente está falando muito mais a parte de tributação aqui. Então vamos focar aqui no seguinte, legal, a offshore vai ter que pagar, assim como na pessoa física, lucro, seja transparente, e aí é quando disponibilizar, seja na opaca, quando apreciar, vai ter que pagar os 15% de imposto. Né? Se a gente quiser simplificar, é como se o governo tivesse colocado um come-cotas aí de 15% para pagar, né? Para facilitar, só que em vez de 2 vezes por ano, que nem é num fundo no Brasil, seria uma vez só por ano. Tá bom, legal. Existe alguma oportunidade, e aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho naquele tema para falar um pouco de estoque, que é o seguinte, dependendo de quando as pessoas fizerem investimento no exterior, tem um lucro lá acumulado. Eu costumo dizer, não é minha frase essa, mas eu costumo relembrar essa frase, que a gente fala que no Brasil até o passado é incerto. Então eu acho bem polêmico essa situação, vamos falar especificamente do offshore, de, poxa, você tem um lucro acumulado de uma regra de um jogo que era de uma determinada maneira, a regra do jogo mudou agora, como se estava lá, tá jogando futebol, fez um gol, meteu a bola na rede, o juiz apitou e falou, opa, para a bola, você perdeu o ponto, porque agora é tênis, e bola na rede você perde o ponto. Mudou completamente a regra do jogo, mas ele está querendo mudar a regra do jogo de tudo que aconteceu. Tá bom. Existe alguma maneira de quem tem um offshore, por exemplo, vai ter que pagar esses 15% de imposto de qualquer maneira ou não? Existe alguma oportunidade aí dessa pessoa, dessa família que tem uma offshore de não pagar pelo estoque? Excelente, Valtinho. Esse ponto é muito bom. Eu ia mencionar ele como um segundo ponto aqui de alternativa, né? Então, só para quem está ouvindo, a gente vai fazer um corte, né? Tá. Tem aquele lucro apurado na offshore até 31 de dezembro deste ano. Tá, que te guarda numa outra caixinha, que vai ser um outro sistema, né? Tá. E tem o lucro daqui para frente. Assumindo que, obviamente, essa lei vai ser sancionada, a partir de 2024, não tem choro nem vela. Perfeito. Vai pagar, apura o lucro lá 31 de dezembro, primeiro ano em 2025, reporta esse lucro aqui no IR e paga imposto. Tá, mas e para o lucro até 2023? Perfeito. Aí é o que você falou da mudança da regra. Até hoje, quem tinha offshore tinha o diferimento, o governo nunca conseguiu passar uma medida que fosse tributar isso, ele, em tese, não poderia mudar a regra do jogo. Perfeito. E ele não mudou, tá? Ótimo. Ele, de fato, não mudou. Então, para esse lucro agora até 2023, ele falou, olha, o lucro acumulado até 31 de dezembro de 2023 não vai precisar pagar imposto. Continua na regra antiga. Na regra antiga. Mas ele deu uma cenourinha, né? Ele falou assim, quem quiser pagar o imposto sobre esse lucro vai poder pagar com uma redução. Então, em vez de pagar 15%, vai pagar 8%. E ele não obrigou, o que é interessante. Perfeito. Né? E acho que essa foi uma linha muito forte do governo de evitar contencioso. Contencioso é briga judicial. Então ele falou assim, eu quero passar essa medida, mas eu não quero que os contribuintes fiquem indo na justiça questionar a minha medida. Perfeito. Então, em vez de ele obrigar, ele deu opção. Quem quiser
antecipar, como a gente fala, antecipar a tributação do estoque, vai poder fazer isso com uma alíquota de 8%. Perfeito. Quem não quiser, deixa lá esse imposto. Esse lucro parado vai tributar 15 o dia que tirar esse dinheiro da empresa. Aí é um benefício, hein? Exatamente. Porque se antes você tinha que ver se você ia pagar de 15 a 27,5, dependendo do tipo, e agora é só 15, o que era 15 não muda, mas o que ia pagar sobre 27,5 passa a pagar 15. Então, exatamente. Esse lucro, né? O lucro que um dia seria tributado a 27,5 virou 15. Isso é um benefício. Né? É um baita benefício. E mais, o lucro acumulado até 23, quem quiser pode fazer essa opção de pagar 8%. Então, para o lucro até 23, é como se a pessoa estivesse saindo de um 27,5% e indo para 8%. Né? Essa é uma baita vantagem. Aí, esse é outro ponto que vai depender de uma análise caso a caso. Né? Quando fazer essa opção de pagar os 8% e quando não fazer? Acho que aí vai depender um pouco do timing que o investidor está pensando em colocar a mão no dinheiro. Perfeito. Né? Eu ia comentar isso, né? Ou seja, todo mundo, essa cenourinha, todo mundo deve optar por esses 8, falar, acho que tem que pensar um pouco mais. Não tem uma decisão one size fits all aqui. Né? Acho que cada um tem que pensar o que ela quer. Então, talvez aquela pessoa que fale, olha, aquele cara mais jovem que começou a colocar o dinheiro agora, que fala, isso aqui é minha aposentadoria, eu não vou encostar no dinheiro pelos próximos 20, 25, 30 anos. Talvez para essa pessoa não vale a pena antecipar, porque é uma questão, é um cálculo financeiro que você até entende melhor que eu. Pô, deixa esses 8% que você pagaria de imposto lá, ele vai estar rendendo em cima desse dinheiro, aí é a 8ª maravilha do mundo, né? Juros compostos. Perfeito. Daqui 30 anos, talvez seja mais interessante você ter deixado esses 8% lá rendendo do que ter pago agora, e lá na frente você paga os 15%. Né? Agora, para aquela pessoa que quer colocar a mão no dinheiro no curto prazo, aquela pessoa que fala, putz, quer saber? Eu não quero ficar com a minha offshore agora, porque vai ter tributação automática, não compensa, eu só tinha offshore pensando em diferimento de impostos, outros benefícios não me interessam, sucessão não tenho nem filho, tal. Às vezes não tem tanto dinheiro lá e os custos mais elevados acabam comprometendo um pouco vis-à-vis do rendimento. Exatamente. O cara que está lá com uma offshore de, sei lá, 600, 700 mil dólares, o custo de manutenção proporcionalmente é alto para o benefício que essa pessoa tem, com o diferimento talvez não valha a pena. Essa pessoa vai falar, quer saber, eu vou desmontar. Pô, para essa pessoa não tem dúvida, vale muito a pena usar a antecipação dos 8%. O que ela vai fazer? Ela vai apurar o lucro acumulado até 31 de dezembro. Esse lucro ela faz a opção, paga os 8%, e ela quer saber, vou colocar a mão no dinheiro, vou pegar para mim o dinheiro, 8% acabou. Então, pode ser uma medida bem interessante essa reavaliação para alguns casos. Legal, acho que isso aí, gente, quem está ouvindo a gente, procura o seu family office, procura a instituição financeira que te auxilia, procura seu advogado, porque é o seguinte, imagina que, vou dar exemplos práticos que a gente tem lá no escritório, que talvez façam as pessoas pensarem. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que têm um valor no exterior para pagar a faculdade do filho daqui a 5 anos. Então o filho vai fazer um intercâmbio, vai fazer college lá nos Estados Unidos, vai pagar sei lá quantos mil dólares todos os anos, ou seja, é um dinheiro carimbado, é um valor que vai ser resgatado para um determinado fim. Nesta situação, pode fazer muito sentido você optar por atualizar o estoque e pagar 8% de lucro, porque já é um valor que você vai resgatar. Sim. Se você não fizer nada, você vai pagar 15% quando você for resgatar. Então, esse é um ponto. Tem que avaliar caso a caso. Se você monta uma alocação estrutural no exterior, que é o que normalmente a gente recomenda, ter uma parte importante do patrimônio fora do Brasil em outra jurisdição, é que nem você falou, talvez faça mais sentido você deixar lá esse dinheiro rendendo, esses 8%, e lá na frente, quando você for resgatar, e provavelmente você não vai resgatar tudo de uma vez, né? Você é uma pessoa que mora no Brasil principalmente, você está com esse dinheiro rendendo. Só que eu acho, né, olhando nesse aspecto dessa tributação, tem um outro tipo de cliente que eu acredito que seja muito factível, muito interessante optar por esses 8%. Por quê? Tem algumas pessoas que receberam herança no exterior, trabalharam no exterior e receberam um valor lá fora. E hoje, né, até hoje, se até ser aprovado, essa pessoa, me corrija se eu estiver errado, ela não pagaria o imposto sobre a variação cambial de
de valores recebidos originalmente em moeda no exterior. Então, se a pessoa lá em 2002 recebeu uma herança, por exemplo, recebeu lá $800 mil de herança, com dólar a 1,50, e agora o dólar, sei lá, está 5, essa pessoa hoje, se fosse vender, iria pagar imposto sobre a valorização do ativo, dos investimentos em geral. E pelo que eu entendi dessa nova regra, a partir do final com a nova regra, né, ela vai, tudo bem, vai pagar 15%, né, vai mudar quando ela disponibilizar, só que vai pagar 15%, só que aí vai incidir a variação cambial. É isso? Ou seja, se for isso, esta pessoa que tem um valor recebido no exterior, que hoje não pagaria a variação cambial e vai passar a pagar, essa pessoa vai ter que pensar se para ela não vale a pena antecipar e pagar 8, ao invés de pagar 8, não pagar a variação cambial, porque senão depois ela tem que pagar a variação cambial. Exatamente. Aqui isso é um ponto da legislação que é assim, Valtinho. Hoje tem exatamente esse benefício da regra que diz que quando você teve a origem do teu investimento em moeda estrangeira, como você falou, alguém que trabalhou no exterior e ganhou o dinheiro que ela usou para investir já em moeda estrangeira, ela não paga imposto sobre a variação cambial na hora que ela liquidar o investimento dela. Essa regra vai acabar. Dentro aqui do PL, o governo está revogando essa regra. Ou seja, a partir de 2024, por mais que a pessoa tenha tido essa origem em dólar, ela vai ter que pagar a variação cambial. Então, para essa pessoa, talvez valha a pena, de repente, fazer a reavaliação agora, porque o próprio PL trouxe um sistema que, na hora que você faz a reavaliação, né, ela trouxe uma mecânica que permite expurgar efeito de variação cambial. Então, a pessoa já faz a reavaliação de uma forma que eventual variação cambial não seja considerada, seja neutralizada. Perfeito. Né? Então, acho que para quem, de fato, para quem tem algum tipo de investimento com origem em moeda estrangeira, acho que agora é a oportunidade para fazer a reavaliação e já eliminar o efeito dessa tributação de variação cambial. Então, um ponto importante, né? Para a gente falar. Acho que a gente falou um pouquinho, né, da discussão e algumas controvérsias que poderiam ter. Você falou até do contencioso aqui. Eu acho que a gente pode mudar para o assunto do trust, ou você acha que vale a pena a gente comentar alguma outra coisa? Não, vamos lá, acho que a parte gente passou do offshore. Eu, honestamente, acho que das controvérsias, eu acho que um dos principais pontos aqui vai ser a questão contábil que eu comentei. Certo. Porque a questão contábil vai ser muito importante para determinar o lucro. Porque é uma estratégia, né? É uma estratégia. Ou seja, se puder fazer dessa maneira, você não necessariamente precisa optar por uma empresa transparente e você poderia ver se essa opção funcionaria ou não. É, né? Isso aí. Legal. Falando um pouco de trust. E trust, gente, é uma coisa assim, sempre tem um tema nebuloso, né? Você vai na internet e vê sobre trust, a gente inclusive tem um vídeo no YouTube falando sobre trust. O brasileiro sempre gostou muito dessa estrutura, uma estrutura utilizada em larga escala em países como Reino Unido, Estados Unidos, mas no Brasil a gente tinha um pouco de insegurança jurídica porque não sabia muito bem como avaliar um trust no sentido tributário, né? Como é que se paga imposto? Isso aqui vale ou não vale? Então a gente normalmente recomendava fazer um trust mais respeitando sempre o Código Civil para não ter um entendimento diferente, olhando um pouquinho na parte sucessória. E tiveram algumas decisões até, eu diria, equivocada no que tange o objetivo do trust em si. E eu acho que essa PL foi até uma coisa interessante para colocar as regras. E as regras que eles colocaram conversam muito mais, eu imagino, com o que de fato é o objetivo do trust. Então, queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre essa parte do trust. A gente pode falar o que mudou, né, nessa parte do trust? Vamos lá. O PL trata de trust também, né? Só para quem está nos ouvindo. O trust é um bicho mais exótico, né? Não é tão comum, é para famílias com patrimônio maior, mas o que é basicamente o trust? E primeiro, acho que é importante dizer, o trust não é um instituto regulado no Brasil. Ele é algo que é muito comum lá fora, não tem no Brasil, mas é aceito no Brasil. Então, não existe proibição nenhuma de famílias brasileiras criarem trust no exterior. Basicamente, como é que funciona? Ele é um contrato, não é uma sociedade, né? Às vezes as pessoas acham que o trust é uma sociedade, não é. Ele é um contrato que basicamente tem 3 partes. Tem o instituidor, que é quem tem o dinheiro originalmente. O trustee, que é a pessoa para quem o instituidor transfere os bens e que o trustee vai administrar esses bens recebidos do instituidor. E a terceira parte são os beneficiários do trust, que são aquelas que no futuro
vão receber seja os próprios bens transferidos pelo instituidor ou os rendimentos lá do trust. Então, basicamente, é essa triangulação, né, no trust. E aí, ele pode ter vários objetivos, aspectos sucessórios, planejamento tributário, ele é um instrumento super flexível. Então, dependendo do intuito da família, a gente molda o trust de formas diferentes, né? Mas, voltando aqui para o aspecto tributário, quais foram as principais discussões que tem aqui com relação ao trust? Primeiro, como é a tributação na hora que você cria o trust? Porque você está saindo um patrimônio ali do instituidor e está mandando lá para o trustee para administrar. Pô, no Brasil, quando sai algo gratuito de uma pessoa para outra, o que é isso? Uma doação. E doação, como a gente sabe, tem o imposto de doação. Então, uma primeira dúvida que sempre surgiu é, na hora que cria o trust, tem imposto de doação aqui no Brasil? E aí você vai entrar no detalhe. O trust é revogável e irrevogável. No trust revogável, que é aquele que o instituidor ainda tem um certo controle sobre os bens, você tem argumentos melhores para dizer, olha, não tem que ter imposto de doação, porque eu não posso pegar de volta. Então, é como se não tivesse saído do meu patrimônio. No irrevogável já é um pouco mais complicado, porque, de fato, saiu definitivamente do patrimônio do instituidor, então, até o mercado adotava a posição, olha, se o trust for irrevogável, vai ter imposto de doação. E aí, depois tem a outra perna, né? Na hora que, eventualmente, o instituidor morre, e aqueles bens, se esse for o caso do trust, aqueles bens são transferidos para os beneficiários, e aí, tem TCMD de novo, é como se fosse uma herança, mas vai ter duas vezes, porque já teve uma vez, vai ter de novo. Então, é uma zona muito cinzenta. E aí, para piorar tudo isso, 2020 ou 20, eu acho que foi 20, se eu não me engano, a Receita editou uma manifestação, uma solução de consulta, que é a solução de consulta 41, acho que de 2020, que ela fala assim, olha, uma pessoa, como é que funciona a solução de consulta? Alguém tem dúvida de legislação tributária, vai lá e pergunta para a Receita analisa e responde. E eu não sei se a pergunta foi meio mal formulada também, mas a pessoa falava assim, olha, recebi um dinheiro aqui de um trust, que acho que o meu marido deixou para mim lá na Nova Zelândia, ele morreu, eu recebi o dinheiro. Como é a tributação disso? A Receita falou, você tem que pagar imposto de renda, né? Ou seja, além de tudo, a Receita falou, você tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Então, criou uma nuvem sobre o trust, e aquelas pessoas, até quem tinha trust ficou preocupado, falou, pô, e agora? Eu nunca imaginei que, sei lá, o dinheiro suado que eu mandei para fora e que um dia vai ser herança dos meus filhos, se fosse herança normal no Brasil, eu sei que teria só o imposto de herança, sim, 4%, mas jamais IR. Pô, agora eu criei o trust, o dia que isso for para os meus filhos, minhas filhas, vai ter 27,5% de imposto? Então, criou... Parece até que foi o estagiário que respondeu isso. O estagiário da Receita. Que não sabe nada. Fala, responde aí alguma coisa aí. Não, e quando você lê essa solução de consulta, você vê que ela é super simplória, assim, não vai no detalhe. Mas, então, isso aí criou uma preocupação no mercado. Voltando para o nosso PL aqui. O PL, ele trouxe o mérito de deixar claro que, veja, toda distribuição que for feita do trust para os beneficiários, ela é a título gratuito. Sendo a título gratuito, não tem imposto de renda. Porque quando é a título gratuito, só tem o imposto de herança ou de doação. Então, nisso ficou muito bom, tá? Ficou claro, ele apaga esse entendimento anterior da Receita de que teria uma tributação de imposto de renda. Perfeito. Exatamente. E ele fala ainda também com relação ao trust, que é o seguinte, o trust vai ser transparente. Então, vamos pensar no caso de um trust revogável, que é aquele que a pessoa ainda tem um certo controle. Que nada tem a ver com transparente da offshore nada que a gente tem falou, a ver, tá? Nada tem a ver. Mas a ideia é parecida. Você vai olhar os ativos que estão debaixo do trust, e não o trust especificamente. Então, vamos dizer que... O que é mais comum quem cria trust? A pessoa ter a PIC, né, offshore, embaixo do trust. Então, em vez de ele declarar no IR dele um trust, ele declara uma offshore. Sim. Por quê? Porque o trust é transparente. E aí ele vai dar o tratamento tributário em relação a offshore, que é aquela que a gente falou antes. Agora, né? Pode então, escolher. Esse é o tal do tratamento transparente fiscal dos trusts que a gente vai ter hoje. Perfeito. Então, resumindo, não tem imposto de renda, e quando for uma transferência do instituidor para o trustee, se for um trust revogável, por exemplo, vai ser como se fosse uma doação. Na verdade, assim, a gente entende que o irrevogável é que seria... O irrevogável doação. E quando você transfere do trustee para o beneficiário, aí a gente está falando de uma sucessão. Exatamente. E aí a gente pagaria o imposto de sucessão. Exatamente. Então isso ficou claro.
né? O PL, Valtinho, como ele é um PL federal, ele nem poderia tratar de TCMD, que é um imposto estadual. Mas ele meio que deixa isso claro, né? Agora, não exatamente acabar as discussões do trust, porque exatamente o imposto de doação ou de herança ser estadual, aí vai ter um entendimento agora dos fiscos estaduais. Mas para fins de IR, pelo menos ficou claro que não vai ter o IR. Tá, acho que então resolveu metade do problema. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Bom, acho que agora a gente pode mudar um pouco de assunto, tá? E sair desse mundo offshore. Então acho que a gente entendeu aqui, para dar uma resumida para o pessoal, uma última coisa que eu queria falar do offshore é o seguinte: quem está vendo a gente, ele precisa sair correndo agora para fazer alguma coisa, ou tem algum tempinho para pensar, decidir o que vai fazer, estudar, porque pelo que eu entendi, na próxima declaração de imposto de renda dele, que ele vai ter que entregar lá em abril e maio, que ele vai ter que fazer de fato a opção dele para poder pagar ou não pagar da forma que quis, né? Ou seja, não precisa sair correndo agora, tal, mais ou menos, né? Acho que tem as duas situações. Acho que você está certíssimo que na questão da reavaliação, por exemplo, vai ser lá no IR, né? Que historicamente IR sempre foi entregue até o último de abril, nos últimos anos foi maio, vamos assumir que seja maio agora. Então a pessoa em tese teria até maio para tomar essa decisão. Só que lembra que eu falei que por conta da história de transparência, pode ser que tenha gente que crie duas offshore, sim, uma vai ser opaca, outra transparente. O ideal é fazer isso ainda dentro deste ano, para já começar 2024 com as duas offshores. Então, acho que nesse ponto seria interessante dar uma acelerada para tentar resolver as coisas nesse ano. Então, na parte da estratégia, seria melhor a gente decidir esse ano, mas a parte de opção de pagamento dos 8%, vamos falar assim, que é um imposto menor, aí poderia ser no ano que vem. Perfeito. É isso? E a transparência também no ano que vem. E a transparência opção no ano que vem. Mas talvez se tiver que fazer uma reorganização, é melhor fazer antes. Então, reorganiza, faz estratégia esse ano, mas para pagamento você pode ficar mais tranquilo com relação ao ano que vem. Perfeito. Legal. Eu acho que tá bacana, né? Que a gente falou aqui do que precisa fazer com relação à parte do offshore. Acho que está bem claro o que mudou, que na verdade, do que foi aprovado no Congresso para o que chegou no Senado, não mudou nada, né? Foi aprovado da forma que estava. E agora a gente pode falar um pouquinho do Brasil, né? Porque fala-se que essa é a pele dos super ricos, porque a gente está falando de investimentos no exterior, e a cabeça era que quem investe no exterior é rico. A gente acabou de ver que não. Você compra uma ação da Apple através da sua corretora, você não é super rico, e também, né, teve alterações para você, mas fundo exclusivo, que são investimentos normalmente feitos por quem tem mais do que 10 milhões de patrimônio financeiro. E eu acho que é muito por isso também que esse nome de super ricos chegou à tona. Então vamos falar um pouquinho dos fundos de investimento no Brasil, o que de fato muda com essa PL. Legal, vamos lá, Valtinho. Então, a lógica aqui do PL para os fundos locais, os tais dos fundos super ricos, como você bem falou, né? É para quem tem geralmente pelo menos 10 milhões de reais. Por quê? Porque o custo de manutenção de um fundo desse é muito mais alto. Até a offshore, mesmo sendo um produto fora, ela é mais barata de manter do que o fundo local. Esse fundo local, por conta dos custos, 10 milhões de reais. Por isso que são os fundos super ricos. E qual que foi a ideia do PL? Muito parecida com a ideia da offshore. É você passar a criar uma tributação automática. E aqui, a ideia do governo, ela não criou nada de novo, né? O que ela fez? Ela simplesmente está impondo o regime de come-cotas também para os fundos fechados. Porque como é que funcionava até hoje? Né? Para quem está nos ouvindo, o fundo ele pode ser constituído como um fundo aberto ou como um fundo fechado. Fundo aberto é aquele fundo de varejo, qualquer um pode entrar na sua plataforma, vai lá e investe 1.000, 2.000, 15.000, 50 mil reais, quanto quiser. O fundo fechado é um produto geralmente exclusivo para uma pessoa ou para uma família e que só ela ali vai ter direito a acessar, colocar dinheiro e tirar dinheiro. Então, nos fundos abertos, que são esses de varejo, tem o tal do come-cotas, que todo mundo que está nos ouvindo conhece bem, aquela tributação automática lá nos últimos dias de maio e novembro de cada ano. Come-cotas não tem até hoje nos fundos fechados. Qual que foi a ideia do governo? Só um parênteses aqui. Esse come-cotas nem tinha antes de 2004 também. Ele foi... É que hoje é normal ter. Quando a gente fala, não, come-cotas sem todo fundo, não tem fundo exclusivo. Mas em 2004 não tinha nenhum, né? Daí o Lula deixou de fora os fundos exclusivos
e colocou em todos os outros, e agora ele quer colocar os outros. Exatamente, porque acho que eles viram que o volume de investimento nesses fundos fechados ficou muito grande. Perfeito. Eu vi recentemente, eu não lembro qual é o número, não sei se você tem de cabeça, mas o volume que brasileiros têm investidos em fundos fechados é realmente um número considerável. Não tem de cabeça. Né? Então, assim, pensa o lucro, né? Segue a mesma lógica, o dinheiro está investido dentro do fundo, enquanto o cotista não resgata ou não amortiza, na verdade, porque o fundo fechado só faz amortização, não tem pagamento de imposto. Ou seja, é o tal do diferimento. É o tal do diferimento. E aí o governo falou, não, chega, acabou essa palhaçada, né? Vocês ficarem aí ganhando dinheiro e não pagar imposto, vai ter o come cotas igual para todo mundo, e não interessa se seu fundo é aberto, se seu fundo é fechado, vai ter para todo mundo. Então, de modo geral, essa é a sistemática. Os fundos fechados agora, de modo geral, vão ter o come cotas igualzinho lá no último dia de maio e no último dia de novembro. Aqui, diferente do offshore, o cotista não precisa fazer nada, né? Porque o administrador que faz a apuração do rendimento e paga o come cotas, só vai diminuindo o valor ali do patrimônio do fundo e segue a mesma tributação, né? Fundos de longo prazo, come cotas 15%, e fundos de curto prazo, que são um pouco mais incomuns, 20% come cotas. Mas tem exceções, né? E eu acho que é nesse ponto que o PL acaba ficando interessante. Eu acho que é esse tipo de movimento e alternativa que as pessoas vão considerar. O que o PL deixou de fora dessa sistemática? Ou seja, fundos que não vão estar sujeitos a come cotas, que vão continuar sem ter come cotas. São 4 fundos principais. Fundo de investimento em ações. Que já não tinha come cotas e permanecem sem come cotas. E que tem uma lógica, né, por trás disso. A gente sabe que a ação é um investimento super volátil, então você pode ali num determinado semestre ter um baita ganho, o governo vai lá, come um pedaço, no semestre seguinte o negócio despenca e você pagou um imposto sobre um lucro que não se materializou. Perfeito. Né? Então a gente veria muitos casos de pessoa perdendo dinheiro, mas que pagou imposto. Então o fundo de ações o governo preferiu deixar de fora. FDIC, né, que eu acho que aí a lógica talvez seja um pouco diferente. Não é exatamente pela volatilidade, mas talvez pela falta de liquidez dos ativos. Né? São direitos creditórios. Direitos creditórios. O FDIC é um fundo que vai investir primordialmente em direitos creditórios. Né? Então, ele compra ali créditos que vão se materializar um dia, com deságio, né, com desconto, para receber lá na frente por um valor maior. Perfeito. Esse crédito, exatamente por ser algo que só vai se materializar lá na frente, não tem liquidez. Então, ia ser muito difícil o FDIC conseguir pagar o come cotas, né? Inclusive, esse foi um ponto de muita discussão, porque na primeira medida provisória, a tal da 1184 que eu falei, que foi a primeira do governo nesse ano de fundo, o FDIC não estava lá excepcionado. Então, as pessoas com o FDIC falaram, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque o FDIC é um instrumento que não tem liquidez e como é que eu pago o come cotas? Aí, depois de muita discussão com o mercado, excepcionaram o FDIC, né? Aí a terceira coisa é o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações, que é para investimento, por exemplo, em private equity, né, coisa do tipo. Também sem come cotas, tributação só quando o cotista resgatar. E aqui acho que é a mesma lógica do investimento, né? É a mesma lógica do FDIC. Tá. Um investimento em private equity não tem liquidez. Você faz um investimento ali para realizar em 5, 7, 10 anos. Pô, como é que você vai pagar come cotas sobre um investimento numa empresa que você não está tirando dinheiro? Perfeito. E a quarta exceção, os ETFs de renda variável. Tá? Certo, que já também não tinham. Que já não tinham, exatamente. E aqui uma tecnicidade do projeto. Dos 4 fundos que eu falei, o FDIC, o FIP e o ETF só não vão ter o come cotas se eles forem considerados com o que o PL está chamando de entidade de investimento. O que é uma entidade de investimento? Ele tem que ter uma gestão profissional em que esse gestor tem discricionariedade na hora de investir e desinvestir. Qual que é a lógica? Não pode ser aquele fundo que o próprio cotista manda e desmanda. Perfeito. Porque esse é como se fosse algo que é própria propriedade do cotista. Então, esse fundo que o cotista manda e desmanda, esse vai estar no come cotas. Tá? Então, acho que isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Principalmente, a gente sabe que tem gente que tem FIP, mas que é um FIP para deter participação em própria empresa da pessoa, tal, esse provavelmente vai ter o come cotas. Perfeito. E aí tem uma coisa interessante de a gente falar sobre tributação aqui. Então, esse come cotas, na grande maioria dos casos, que são investimentos de longo prazo, vão pagar 15%. A partir de agora, como a gente tem lá no offshore, a pessoa tem uma faculdade de pagar, ou seja, uma opção da pessoa
antecipar e pagar aqueles 8%, atualizar pelo dólar de 31/2/2023, que nem você comentou, né? Eles não querem ter uma discussão contencioso ali para isso. Mas pelo que eu vi, não funciona da mesma lógica nos fundos exclusivos, ou seja, aquelas pessoas que construíram fundo exclusivo lá em 2000 e bolinhas, 2004, quando entenderam que haveria come-cotas em fundos normais e fundos fechados foram deixados de fora e construíram, estão com um lucro gigante acumulado. Essas pessoas também vão ter a possibilidade de não pagar sobre estoque de lucros acumulados, como acontece na offshore, ou esses serão obrigados a pagar? Exatamente, Val, é diferente. O fundo local recebeu um tratamento diferente. Então, como a gente falou na offshore, o governo não quis o contencioso, não está obrigando a pagar o imposto até 31 de dezembro de 2023. Para os fundos locais, não. Como que está funcionando? Vai ter que apurar todo o lucro, o rendimento acumulado dentro do fundo até 23, e a regra é a seguinte: pagaria 15% sobre isso até maio do ano seguinte. Obrigatório. Não tem opção de não pagar. Perfeito. Mas, para talvez evitar a discussão e até com viés arrecadatório, o que o governo fez? Olha, quem quiser antecipar essa tributação, em vez de pagar em maio, começa a pagar agora em dezembro, vai ter a mesma redução de 15 para 8, assim como na offshore. Inicialmente foi 6, depois aumentaram para 10, chegaram no meio termo 8, tá? Então aqui, eu acho até que a decisão é um pouco mais fácil, né? Porque o cotista desse fundo de investimento vai falar, ou eu pago 8 agora em dezembro, ou eu pago 15 em maio. Perfeito. Então, por uma diferença aí de 5 meses, você está reduzindo quase pela metade teu imposto, né? Aqui pode gerar algum contencioso? Acho que até pode. Acho que vai ter gente entrando na justiça e falando exatamente o que você falou. O governo mudou a regra no meio do jogo, porque até hoje eu não tinha que pagar, estava expresso lá que o fundo não paga imposto. Vem o governo e cria uma regra querendo tributar de forma retroativa esse lucro que não estava sujeito a imposto. Na minha opinião, isso é o pior do que passou, assim, de querer tributar o estoque obrigatoriamente diferente do que acontece no offshore, que é uma opção sua tributar ou não. Foi uma lógica diferente do governo aqui. Então, a gente falando aqui de fundo exclusivo, a pessoa pode ir lá, pode pagar esse imposto. E daí a gente começa a pensar algumas coisas, né? Por exemplo, poxa, eu sou obrigado a pagar. Será que então faz sentido eu manter um fundo exclusivo? Porque aí a gente começa a entrar na parte de rentabilidade, talvez, né? Porque assim, o fundo exclusivo, assim como o offshore, mantém todos os benefícios de governança, sucessórios, mas no que tange a tributação, e aí, gente, quando a gente está falando de alocação de recursos, normalmente no mercado financeiro, não é sempre, mas normalmente há uma correlação muito clara entre risco e retorno. Ou seja, se você busca um retorno maior, normalmente você é obrigado a tomar você quer um retorno maior, você é obrigado a tomar um risco maior, e aí existem algumas formas de você evitar isso. Uma das formas é você ter um custo menor, porque quando você tem um custo menor, você aumenta a rentabilidade, porque você paga menos, mas não porque você toma mais risco. E pagar menos imposto dentro da lei é um ótimo artifício para você aumentar retorno sem aumentar o risco, né? Então, quando a gente fala de diminuir o custo, um fundo exclusivo, como você bem mencionou antes, são para pessoas que têm um patrimônio acima de 10, não porque você tem que ter 10, mas porque os custos que envolvem esse fundo acabam ficando pesados com um patrimônio menor. Você tem que pagar custodiante, você tem que pagar o gestor, você tem que pagar a CVM, você tem que pagar a auditoria independente. Então, você tem uma série de custos aqui que você tem que arcar. E agora você vai ter o come-cotas. Então, o grande benefício era, poxa, na parte que tange a rentabilidade, eu não pago imposto, estou diferindo, esse valor vai sendo arrecadado, vai sendo rentabilizado ao longo do tempo, juros compostos, e agora a gente perde esse benefício. Então, poxa, será que vale a pena, né? Então, um pouco da nossa experiência, o que a gente tem feito. Algumas famílias, a gente tem optado por encerrar o fundo exclusivo. Óbvio que não necessariamente é o caso de todas as pessoas, mas quando você vê as possibilidades que você tem investindo diretamente na pessoa física,
em termos, de novo, na parte de risco e retorno, acabam sendo mais interessantes. Você consegue ter o mesmo nível de rentabilidade ou maior muito mais por um fato que está acontecendo agora no mercado, e reduzir o risco, né? Porque você tem um custo menor. Então, acaba fazendo sentido. Você tem outras opções de investimento, além de diversos investimentos que são isentos na pessoa física. Então, na parte da gestão de recursos, vale analisar, se não é o caso, de encerrar esse fundo. Uma coisa importante, né? Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre datas, porque aí a gente tem um pouco mais de pressa no fundo exclusivo, porque alguma coisa que a gente precisa optar, a data de corte para saber se vai pagar o come cotas ou não é agora, dia 30/11, né? Que eles fixaram. E para você avisar o seu administrador, você precisa fazer isso quanto antes, porque senão você vai pagar os 15% lá. E tem uma possibilidade de pagar a mesma coisa que offshore, que esses 8% agora, né? Então, eu acho que o pessoal que está assistindo a gente, dá uma cutucada ali na sua administradora, no seu gestor para fazer esse meio de campo, no seu family office, porque você vai ter que optar, né? Então, se você vai permanecer com esse fundo ou não, é no-brainer, né? Que nem que você falou. Vai pagar 15 ou vai pagar 8? E outro ponto importante também é liquidez. Alguns fundos, por exemplo, você tem um fundo exclusivo de ações, é importante que você tenha liquidez para conseguir pagar, porque você vai pagar lá em parcelas, né? Então, você, se escolheu esses 8%, você vai começar a pagar dezembro, janeiro, fevereiro e março, e aí a parcela de dezembro, né, de lucro, se tiver lucro, pagaria junto com o come cotas lá normal em maio. Se não, você vai pagar, não falar nada, você vai pagar só lá os 15% em maio, uma única parcela, ou em 24 parcelas, mas aí vai ser corrigido pela Selic. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, acho que a parte da... Você vê mais alguma coisa assim de controvérsia, alguma discussão que pode ter nessa parte de fundos exclusivos, além dessas que a gente comentou? Qual é a sua opinião assim, sobre manter ou não esses investimentos em fundo exclusivo? Acho que tem dois pontos, né? A questão de controvérsia e manter ou não. Acho que você foi perfeito, Valtinho. Acho que é uma decisão que as famílias vão ter que tomar, né? No fim das contas. Acho que tem duas decisões aqui que têm que ser tomadas. Uma é a questão de antecipação do imposto, que acho que essa... Fácil. Todo mundo, de modo geral, vai adotar. É pagar 8 ou o dobro. Ou o dobro 5 meses depois, né? Eu não entrei no detalhe aqui para quem estava ouvindo, você já falou, né? O governo quebrou em 2 etapas. Então, você vai apurar primeiro o lucro até 30 de novembro, paga em 4 parcelas, e aí só aquele lucro de dezembro você paga depois em maio. Então, a primeira opção que vai ter que ser conversada com o gestor e administrador faço essa antecipação ou não? Essa fácil todo mundo vai fazer. Aí tem uma segunda decisão que é a que você falou. Pô, mantenho ou não mantenho? Porque daqui para frente eu estou perdendo o principal benefício do fundo, que é o diferimento do imposto, e tenho que manter todos os custos de manutenção que não são baixos, né? Então, acho que essa vai ser a discussão talvez mais delicada aí. E aí a gente faz um gancho com a tua próxima pergunta, né? Acho que existem alternativas por aí. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem aquele cotista que tem o fundo que está no limite ali, 10, 12 milhões do break-even, mas você tem aquele fundo do cara gigante, que talvez tenha 500 milhões, ou talvez não precisa de tanto, 100 milhões, que ele pode pensar assim, bom, eu tenho uma carteira relativamente grande aqui, talvez de direitos creditórios. Esse cara pode, eventualmente, fazer uma cisão do fundo, cinde o fundo, ele vai ter um segundo fundo, que vai ser o FDIC, que, como eu falei, o FDIC está fora do regime de come cotas. Mas este FDIC, propriamente, tem que ter os mesmos 10 milhões mínimo, senão não vale a pena. A pessoa que investe muito em ações, aí obviamente depende do perfil de risco, pode criar um FIA, né? Perfeito. Tem que ter pelo menos 67% em ações. Se é uma pessoa que tem um viés mais de risco, ou que já tem uma carteira de talvez 7 milhões, né? Vamos pensar assim, alguém que tem uma carteira de 7 milhões em ações, já consegue criar um FIA de 10 milhões. Porque Perfeito. O FIA tem que ter 67% em ações. Isso. Então, com o fundo de 10, 7 milhões em ações, 3 ele consegue fazer outra coisa. Então, essas são alternativas que as pessoas vão ter que pensar. Agora, para aquele cara menor que tem 10, 12, é o que você falou, talvez valha a pena desmontar. Não justifica manter o fundo, que vai ter a tributação semestral lá, pagando todos os custos do fundo.
Outras alternativas que a gente pensa também, previdência, porque a previdência vai continuar sem come-cotas, mas aí tem vários outros fatores a serem considerados, né? A previdência, como muitos que estão ouvindo aqui devem saber, quando você opta pelo regime regressivo, você começa lá numa alíquota de 35% de R. Então, para ficar no elas por elas com um fundo multimercado fechado, que é 15%, você tem que esperar os 8 anos. Mais 2, você fica até numa situação boa. Está numa alíquota de 10%. Mas também tem os contras da Prev, né? Não é todo tipo de investimento que você consegue fazer. Então, acho que você até pode comentar um pouco mais disso aqui, mas acho que é da mesma coisa que a gente falou para offshore, que cada caso é um caso, aqui na parte de fundo também cada caso é um caso, né? Você falou que já teve discussões com clientes que estão pensando em desmontar o fundo, e eu acho que esse vai ser um movimento realmente muito comum aqui. Eu acredito que, assim, tem algumas pessoas que gostam de ter um fundo, né? Pô, eu tenho um fundo, talvez seja, dependendo, mais fácil de avaliar, de controlar lá os ativos, de olhar uma única linha de rendimento consolidada, né? Mas isso, obviamente, seu family office também vai consolidar para você todos os investimentos, mesmo se estiverem fora. Mas aí a gente tem que... É uma discussão, né, de caso a caso. Como a gente falou, previdência privada é um instrumento muito válido, né? Ele não paga esse come-cotas. Nem se você investir diretamente. Se você investir diretamente no fundo multimercado de previdência, por exemplo, ele também não vai cobrar, não vai come-cotas. Então, por que todo mundo não faz isso? Porque ele tem algumas limitações, né? Você tem mais opções de investimento. Ele é mais flexível, um fundo aberto, do que um fundo de previdência. Previdência, ela tem algumas regras mais específicas. Quanto que um gestor pode investir no exterior, quanto que o gestor pode tomar de risco. Não tem tantas opções. Hoje tem muitas, tá? Mas não tem tantas opções de fundos assim, de previdência quanto tem de fundos abertos. Tem um custo um pouco maior do que fundos também, porque tem outras pessoas envolvidas. Então, você precisa... Tem uma tributação de início, se escolher pela tributação regressiva, que inicia lá em 35% e só depois de 8 anos vai para 15%, para igualar, e depois de 10 anos vai para 10%. Então, a gente tem algumas nuances. Então, e hoje também tem uma outra coisa importante. Nas maiores plataformas de investimento, aí você está falando de XP, você está falando de BTG, ele já tem um sistema onde você consegue, se for o mesmo administrador do fundo, compensar lucro com prejuízo. Sim. Sim. O que seria uma característica, um benefício do fundo exclusivo. Então, você, às vezes, consegue até investir nos fundos direto, né, da mesma categoria, fundos de ações, o mesmo administrador, um teve prejuízo, outro teve lucro, você consegue resgatar os dois e pagar só o líquido. Isso já é possível hoje. Claro. Então, cada vez mais você tem instrumentos que favorecem também esse investimento direto na pessoa física, diretamente. A não ser... Agora, poxa, eu quero fazer uma doação das minhas cotas, eu quero manter um compliance, eu quero saber claramente... Poxa, aí legal, daí você tem um fundo exclusivo, ele vai servir para essas nuances também. Tá? Acho que só nesse ponto só vale deixar claro para quem está ouvindo a gente que o fundo exclusivo é hoje praticamente a única aplicação financeira que permite você fazer uma doação com reserva de usufruto, né? Quando a gente fala de planejamento sucessório, a doação com reserva de usufruto é o que os patriarcas mais querem. Você não consegue fazer isso, por exemplo, numa ação, porque não tem sistema operacional para as corretoras fazerem isso. O fundo fechado é o único que permite. Então, quem dá muito valor a isso, pode ser que continue com o fundo. Entrando um pouco nessa parte acessória, quando você fala doação com usufruto, é basicamente você transferiu esse patrimônio, mas você ainda consegue mandar e receber rendimento, o famoso direitos políticos e econômicos, é isso? Exatamente, é isso aí. Isso a gente até sai um pouco do... Não é exclusivo para fundos, né? A gente pode fazer isso com vários outros tipos de ativo. O que a gente mais vê na prática são as famosas holdings, né? Então, a família vai lá, cria uma holding, coloca os ativos debaixo da holding e o pai, a mãe, doam para os filhos as cotas da holding com reserva de usufruto. Então, ela mantém o que você falou, direito político e econômico. Ou seja, o pai, a mãe, apesar de terem doado para os filhos, continua mandando na empresa e tirando os lucros da empresa. Né? Acho que esse é um instrumento excelente que a gente tem no Brasil, essa história de usufruto. A gente quebra a propriedade, né, em diferentes partes e permite você passar a propriedade do bem, mas continuar com todos os benefícios. Perfeito, legal. A gente começa a entrar um pouco mais na parte acessória, mas eu acho que ainda a gente tem alguma última coisa aqui para falar sobre essa PL. Né? Então, as pessoas que investem hoje em fundo imobiliário, Fiagro, muda alguma coisa o PL? Então,
o PL, ele mantém, né, não ter o come-cota sobre esses fundos específicos. O que ele mudou, né, lembrando que quem investe nesses fundos conhece, você tem hoje a distribuição de rendimento isento, né, tanto do fundo imobiliário quanto do Fiagro. Só que tem algumas condições, né? Acho que muita gente investe em fundo imobiliário, em Fiagro, e nem sabe quais são essas condições. Perfeito. Recebe isento lá, tá lindo, maravilhoso, mas tem algumas condições. Uma delas era que esse fundo tenha pelo menos 50 cotistas, tá? É que 50 virou um número que permitia algumas famílias se reorganizarem. Olha, vamos criar um fundo imobiliário aqui, a gente lista ele na bolsa, a gente coloca 50 CPFs diferentes, a gente joga um monte de imóvel lá dentro, aluga e recebe sem ter tributação nenhuma, porque o fundo não paga imposto e na distribuição também não pagaria. Então, 50 permitia alguma manobra dessa. Aí, inicialmente, eles aumentaram para 500 na primeira versão da medida provisória. Perfeito. Discutiram, reduziram para 300. Ainda assim falaram, gente, tem fundo de bolsa, fundo de verdade, não esses, que não tem 300 cotistas. Então, isso vai ficar muito ruim. Aí, reduziram para 100 e criaram uma regra, olha, são só 100, mas não pode ter uma concentração lá de mais de 30% na mesma família. Então, para quem investe nesses fundos, desde que os fundos tenham agora pelo menos 100 cotistas, vai continuar recebendo que é a grande maioria dos fundos de bolsa. Exatamente. Né? E também, se não tiver, eles vão ter um tempo aí para se adequar a essa nova regra, isso né? Aí. Né? Que amanhã já está valendo. Legal, bacana. Então, essa parte aqui, acho que bem coberta aqui da PL. E a gente, eu acho que talvez poderia comentar um pouquinho sobre esses aspectos brevemente, assim, sabe? Para o pessoal que ouviu a gente falar de offshore, ouviu a gente falar de fundo exclusivo, a gente falou um pouquinho sobre essa parte sucessória, falou um pouquinho, né? Então, acho que a gente podia pincelar um pouquinho, assim, sobre essa parte sucessória, né? Instrumentos para as famílias conseguirem fazer e adequar um pouco a sucessão. Offshore funciona legal, essa doação de cotas de fundo exclusivo que você comentou. Acho que a gente podia falar um pouquinho ali. Quando a gente trabalha com sucessão aqui, né, acho que tem sempre dois principais aspectos, né? Acho que um é o tributário e o outro é, assim, a tranquilidade da família, né? Não sei se quem nos ouve aqui já teve que participar de um processo de inventário, sabe a burocracia que é. Aí que começam as brigas familiares. É isso que eu falo, ou já ouviu alguém que tá lá, o cara tá preso, não sai, Exato. briga. Hoje, assim, desde 2007, se eu não me engano, a gente tem um inventário extrajudicial que ajudou muito, mas se a gente puder evitar um processo de inventário é muito melhor. Então, a gente não tem, infelizmente, ainda no Brasil a cultura de planejamento sucessório, até porque as pessoas, de modo geral, não gostam de falar de morte, exatamente, mas é super importante falar disso, né? E se programar e se organizar. Não é se vai morrer, é quando. Exatamente. No Brasil a gente tem essa maneira de falar se morrer, não é se, você vai morrer um dia. E então a gente cria instrumentos que facilitam a sucessão, né? A holding, por exemplo, é muito comum, porque pensa aquela família que tem lá um investimento imobiliário, em imóveis, tem, sei lá, 10 imóveis. Imagina você ficar passando 10 imóveis para todos os filhos. É muito mais complicado. Então, você tem vantagens. Fora que um filho gosta do apartamento de Riviera, o outro que queria o de Riviera, mas não faz nada, o outro tem a fazenda, daí qual que fica para quem? E aí, se passa os imóveis, gera condomínio. Vamos dizer que é uma família que tem 3 filhos, cada um vai ser dono de 1/3. Aí 2 querem vender, um não quer. Você não vende nesse caso. Então, a holding, ela tem vários desses benefícios, né? Então, a holding permite organizar isso, permite que o patriarca doe com reserva de usufruto e deixa já resolvida a sucessão. Quando ele falece, simplesmente extingue o usufruto e aí os filhos passam a ser proprietários 100% dos bens. No fundo, funciona da mesma forma. O fundo fechado permite esse tipo de coisa. Então, o patriarca, dono ali das cotas do fundo, doa para os filhos as cotas e reserva para si o usufruto. Então, a amortização vai ser dele. Tem até uma discussão, né? Pô, na amortização você vê um pedaço de principal, se é para os filhos, mas vamos deixar isso de lado, que é um detalhe muito técnico aqui. Mas fato é que o fundo permite isso também, enquanto que uma aplicação financeira direta não permite. E a offshore, lá fora não existe a figura do usufruto, né? Lá tem outras coisas, mas não o usufruto. Então, lá fora, o que a gente vê? Ou a pessoa cria a PIC e deixa um testamento no exterior, né? Super recomendado. PIC e offshore é a mesma coisa, né? A offshore é que a gente está acostumado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por que PIC, né? Offshore também ficou meio pejorativo. Assim como falar em paraíso fiscal pejorativo, quando falava em offshore, as pessoas já pensavam em evasão. Bandido. Bandido e tal. Então, PIC é uma abreviação para Private Investment Company. Então,
para não ficar esse nome pejorativo offshore, às vezes a gente fala PIC, desculpa aí para quem está ouvindo a gente. Então, cria offshore ou a PIC, já deixa um testamento no exterior. E por que tem que deixar o testamento no exterior? Porque um testamento aqui no Brasil, por mais que mencione a offshore, quero que as ações da minha offshore vão para os meus filhos. Esse testamento provavelmente não vai ter eficácia lá no exterior. Então, deixa um testamento lá no exterior. Ou, para algumas medidas mais sofisticadas, o trust, que a gente já falou aqui, entra exatamente nesse ponto. Então, a pessoa cria offshore, passa ela para o trust, né, cria o trust. O dia que ela falecer, do trust passa direto para os herdeiros, sem ter que fazer inventário nem nada. Maravilha. E por último, eu queria só comentar contigo se teve alguma alteração recente nessa regra de imposto de sucessão, né? Porque a gente falou bastante sobre, ok, teve a PL, está mudando a tributação e nada está mudando a tributação do que tange a parte de imposto de sucessão, e não é isso que a gente estava falando até agora, né? A gente estava falando sobre imposto de renda ali, basicamente, ganho de capital, e agora a gente está falando o seguinte, ok, e na parte sucessória, né? Porque a offshore e o fundo exclusivo mantém esses benefícios. Tem alguma previsão de aumento de arrecadação do Estado aí, eu diria, né? Porque esse imposto de sucessão é um imposto estadual em São Paulo, onde a gente está o ITCMD, acho que na Bahia é ITD, muda o nome, mas basicamente é imposto de sucessão. Tem algum tipo de alteração vindo aí ou não? Então, o PL que a gente falou tanto aqui no nosso podcast, ele não trata de nada a respeito disso. Mas, em paralelo, né, as pessoas também devem saber, tem a tal da reforma tributária, que é a PEC 45, que vai mexer em outros impostos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e tal. Nada a ver com o que a gente está falando aqui. Só que lá nesta PEC 45 foi uma jogada política, né? Porque muitos estados reclamaram, vou perder receita por conta dessa PEC. Então o governo ali fez assim, não, então peraí, então você vai perder aqui, mas vou te dar uma outra coisa. Então ele colocou uma regra lá dizendo o seguinte, o tal do ITCMD vai ter que ter alíquotas progressivas. Hoje, o ITCMD, que é um imposto estadual, muitos estados têm a alíquota fixa. Aqui em São Paulo, por exemplo, é fixa de 4%. E aí é o seguinte, com uma regra na PEC, é um projeto de emenda constitucional, então ela altera a Constituição Federal. Com uma regra na Constituição dizendo que este imposto tem que ser progressivo, os estados vão ter que se adaptar e impor agora alíquotas progressivas. Então, hoje, caso aprovada essa PEC, o estado de São Paulo, que hoje tem uma alíquota de 4%, vai ter que passar uma legislação com alíquotas progressivas, que hoje ela é limitada a 8%, então a gente pode sair de 4%. O que são alíquotas progressivas? Conforme vai aumentando o valor da doação ou da herança, vai aumentando a alíquota. Então, valor baixo talvez seja 2%, 4%, 6% até 8%. Onde que entra aqui a importância do planejamento sucessório? Obviamente, essas legislações precisam ser aprovadas, tem um prazo mínimo ainda que eles têm para valer, mas fato é que as pessoas deveriam já começar a pensar, por quê? Para que fazer amanhã uma doação que pode estar sujeita a um imposto de até 8%, você pode fazer hoje a 4%. Né? Eu acho que é bem por aí. As pessoas têm que começar a pensar nisso, e não só no lado tributário, né? A gente falou aqui de já deixar a sucessão, evitar briga, porque pode ter briga. Então, eu acho que quando a gente casa uma coisa com a outra, tributário com evitar esse tipo de conflito, de fato, acho que é super importante. O que normalmente a gente acaba vendo é que as famílias, de uma maneira geral, ela tem um anseio muito grande de resolver aquele problema que está na frente do nariz dela. Então, hoje a gente falou sobre a PL. E o que essas pessoas precisam fazer ou deveriam fazer e em quais situações. Só que, gente, quando a gente está falando de planejamento patrimonial, a gente tem diversas nuances. A gente tem a parte dos investimentos, tem a parte das proteções, a gente pode falar de seguros, tem a parte das estratégias jurídicas, tem a parte contábil para estar certinho, tem a parte se vai investir no exterior, se não vai investir no exterior, tem a parte de aquisição de bens, de custo de manutenção, de poder de compra daquele patrimônio. E normalmente a gente procura profissionais independentes para falar sobre isso e acabam tomando decisões boas até individualmente, mas quando se olha tudo junto acaba ficando uma corte de retalho. Então, uma recomendação também que eu faço para quem está assistindo é que se você tem diversas pessoas olhando para o seu patrimônio e dando recomendações profissionais, alinhe a conversa com as pessoas, coloquem elas na mesma mesa. Tem um family office, por exemplo, que converse com o seu advogado e converse com o seu contador, que vocês consigam alinhar. Porque, por exemplo, quando a gente toma uma decisão, vamos resgatar um valor, vamos pagar os 8%,
vale a pena ou não vale? Porque talvez essa pessoa esteja em vias de fazer uma doação, então às vezes é melhor manter e fazer a doação, porque aquela estrutura vai ser bem utilizada. Né? Ou seja, é uma outra conversa, mas queria agradecer muito sua presença. A gente chegou no final aqui do Overcast. Acho que a gente respondeu bastante pergunta, respondemos bastante coisa. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E para você que gostou desse tipo de conteúdo, quer acompanhar mais a gente aqui, pode seguir a gente no nosso canal do YouTube. A gente tem o costume de liberar bastante vídeos, tem mais de 40 vídeos, já não sei quanto você vai ouvir esse podcast, mas tem muitos vídeos lá falando sobre temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Então dá o like se você gostou desse conteúdo, manda para aquele seu amigo que também está olhando, que tem fundo exclusivo e precisa fazer alguma coisa mais emergencial, ou tem uma offshore, ou investe no exterior e quer entender um pouco mais. E também queria deixar o contato aqui do Dr. Bernardo Bessa, para que vocês conseguirem achar ele também. Gente, obrigado por acompanhar aqui nosso podcast. Valtinho, obrigado demais pelo convite. Então, quem quiser ter um pouco mais de informação, tem minhas informações no LinkedIn, Bernardo Spinelli Bessa. Spinelli, né? Com 2 L's? Spinelli S mudo e 2 L's, né? Freitas Leite Advogados. E a gente lá no escritório, como a gente falou aqui, a gente tem exatamente esse tipo de atendimento para pessoas, para famílias. Então lá a gente vai olhar tudo que a gente falou, principalmente a parte final aqui, né? De sucessão, a gente organiza tudo isso, a parte do PL a gente está olhando muito. Como o Valtinho falou, é super importante, principalmente nesse momento de incerteza, buscar uma assessoria para saber o que fazer na offshore. Transparência, reavaliação, fundo é a mesma coisa. Então, a gente está à disposição no escritório, eu estou à disposição para atender todo mundo, entender qual que é a demanda, as dores, e daí para frente a gente pensa em alternativas. Fechadíssimo, então. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.